Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Profadcast, o podcast para você que quer ter produtividade financeira, quer você ter qualidade de vida enquanto o dia trabalha para você. Hoje nós vamos falar sobre qual o melhor investimento, CDB ou um LCI e um LCA. Muitas pessoas ficam na dúvida de qual o melhor investimento, já que tudo é renda fixa. Então me responde uma coisa, você também já ficou travado sem saber o que seria melhor? Se você colocaria num CDB ou no LCI ou no LCA? Ou pior, você já ouviu aquela frase de eu vou de LCI porque não tem imposto de renda? Como se, por si só, já garantisse ali o melhor rendimento. Pura ingenuidade, né? Hoje eu vou te mostrar por que isso pode ser uma armadilha para os seus investimentos, para o seu dinheiro. Eu vou te ensinar como que você faz para comparar os investimentos, para saber qual que de fato é o melhor em rentabilidade também. E vou trazer analogias simples, objetivas que vão fazer sentido para você. Mas antes, não esquece, esse podcast aqui, ele é patrocinado pela Produtividade Financeira, que é essa EdTech que faz todo esse ecossistema. Então, aproveita e já deixa o teu like, se inscreve no canal, você que está aí assistindo pelo YouTube, você que está pelo Spotify, avalia com 5 estrelas e compartilha com seus amigos também, porque isso aqui faz muita diferença. Bem, esse é um tema que muita gente fica se perguntando, né? CDB, LCI, LCA. Vamos entender primeiro o que é um CDB. CDB significa Certificado de Depósito Bancário. É um investimento muito popular, mas às vezes as pessoas investem nele ou as pessoas deixam o dinheiro no CDB. Qual que é a diferença de deixar o dinheiro e investir? Deixar o dinheiro é você não saber o que está acontecendo. Então, isso vai acabar agora. CDB basicamente é você emprestar um dinheiro para o banco. E aí o banco pega o teu dinheiro e empresta para quem precisa de financiamento. Ou seja, de um outro tipo de empréstimo. A diferença, ele empresta lá na ponta com juros muito maior do que o que ele te paga. E se para você o que ele está te pagando está ok, maravilha, está tudo certo. Esse spread é o que faz o banco ganhar dinheiro, de fato. Então, imagina que você empresta R$100 para o banco. E ele vai emprestar, em troca disso o banco vai te devolver R$150 depois de um determinado período de tempo. Uau, muito bom. Mas pensa que ele pega esses R$100 e empresta para uma outra pessoa que vai voltar R$300 para ele. É assim que funciona. Então, CDB é você emprestar dinheiro para um banco, para ele emprestar para um outro cliente e ele te pagar os juros. Simples assim. A taxa do CDB, geralmente, ela vem escrita atrelada ao CDI. O que é o CDI, Renan? Certificado de Depósito Interbancário. O CDI não é um investimento. É um indicador de mercado. Ele é quem baliza a renda fixa privada, que basicamente são CDBs, LCIs, LCAs. Então, 100% do CDI, ele quer dizer que ele está te pagando exatamente o CDI. Você vai ver lá 100% CDI, 110% CDI, 120% CDI. E lembrando que CDB é diferente de CDI. Eu vejo muita gente cometendo esse erro falando, eu invisto num CDI lá do banco. Não, você não investe no CDI. Você investe num investimento que pode ser CDB, ou LCI, ou LCA, que te dá uma remuneração atrelada ao CDI. Aí sim, ó, perfeito. Nível Profad de investimento. Então, você entendeu que CDI é uma referência, né, um indicador de rendimento. E o investimento é o CDB. Agora vamos falar um pouquinho de LCI e LCA. LCI e LCA é como se fossem primas, né? Eu falo que são primas do CDB. E elas são como se fossem irmãs. Então tem a mesma lógica. Você empresta dinheiro para o banco e o banco empresta para o cliente. Aqui tem um porém. O banco, quando vai emprestar para um cliente, no caso da LCI, que significa Letra de Crédito Imobiliário, ele só pode emprestar com viés imobiliário. Então, para quem está querendo pegar dinheiro emprestado para o setor imobiliário. E quando a gente investe em LCA, a gente está emprestando dinheiro para o banco, e o banco só pode pegar aquele dinheiro da LCA e emprestar para o cliente que está querendo fazer algo no setor do agronegócio.
Então, LCA é letra de crédito do agronegócio. Renan, e por que LCI e LCA, né? Só pode emprestar pro setor imobiliário, só pode emprestar pro setor do agronegócio? Porque LCI e LCA tem uma isenção de imposto de renda. O CDB já não tem. O CDB tem um imposto de renda de acordo com a tabela regressiva dos investimentos de renda fixa. O LCI e o LCA são isentos porque tem um incentivo fiscal. Para quê? Para fomentar mais esses dois setores, que é o setor imobiliário e o setor do agronegócio. Então, por esse motivo, quando chega um dinheiro vindo de LCI ou LCA, os bancos obrigatoriamente só podem emprestar para quem, por exemplo, quer comprar um trator, quer comprar um imóvel, reformar um imóvel. Então, é nessa visão, tá? Então, letra LCI, LCA. LCI, letra de crédito imobiliário. LCA, letra de crédito do agronegócio. Tá claro? Tranquilo até aqui? Beleza. Diante disso, às vezes você fica pensando, mas se o LCI e o LCA são isentas de imposto de renda, não é melhor eu investir lá, que eu não pago imposto de renda? Eu vou trazer uma historinha que eu sempre conto aqui. É a historinha dos 10 mil reais de salário e de um salário mínimo. Imagina o seguinte, quem tem um salário de 10 mil reais vai pagar de imposto de renda 27,5%, certo? Beleza, então R$ 2.700 de imposto. É bom ou ruim? A resposta é, depende. Por quê? A pessoa que recebe um salário mínimo, que está mais ou menos R$ 1.518, ela é isenta de imposto de renda. Você não paga nada de imposto. Uau, que maravilha. E aí a minha pergunta que eu trago é, você prefere ser a pessoa que tem um salário de 10 mil, mas que paga 2.700 de imposto de renda? Caramba! Mas ainda assim, sobra lá para você 7.300. Ou você prefere não pagar imposto e ter 1.518 livre na tua mão? É uma pergunta, parece boba, por uma resposta óbvia, né? Mas o óbvio precisa ser dito. E às vezes, essa analogia é para te dar clareza de que nem sempre você pagar imposto é o pior investimento. Então você precisa analisar. Esse é um exemplo muito assim destoante para você ter essa clareza. Porque pagar imposto, só paga imposto quem faz dinheiro. Então se você, por algum motivo, não está pagando imposto, ou tem algum tipo de isenção, você pode aproveitar alguns momentos, mas se você quer ganhar mais dinheiro, não se importe em pagar imposto, desde que seja sobre o lucro e o lucro ainda fique maior do que se você não pagasse o imposto. Simples assim, essa é a regra, tá? Beleza. Agora, vamos pensar assim. Quando você vai fazer um cálculo, como é que você sabe se um CDB pagando 120% do CDI é melhor do que um LCI pagando 90% do CDI? Qual que é o melhor? Talvez você responda, o LCI, porque não tem imposto de renda. Mas calma. Depende. Segurança não se negocia, mas matemática também não. O rendimento bruto da LCI pode ser menor que o líquido do CDB, mesmo sendo isento de imposto de renda. Olha que interessante. E muita gente perde dinheiro porque olha só para o imposto e ignora a taxa. Pensa assim, ó. Eu preciso sempre analisar. Vão ter momentos em que o CDB, mesmo pagando imposto de renda, é melhor do que eu investir no LCI ou no LCA. Mas, em outros momentos, pode ser que o LCI ou LCA esteja melhor que o CDB. E tá tudo certo. Como que eu descubro isso? Analisando toda vez que você for fazer um investimento e comparando. Renan, como que eu comparo? Simples. Você precisa primeiro olhar o rendimento líquido de cada um. Isso depende de alguns fatores. Por exemplo, o percentual do CDI, o prazo do investimento, você tem que comparar prazo com prazo. O imposto, que na LCI e na LCA é isento, né? Não existe. O valor investido. Então, tem alguns pontos que você precisa analisar antes de tomar sua decisão. Só que fazer essa conta na mão dá trabalho. Sabe? Eu sei que tem gente que não gosta de matemática, tem gente que não gosta e tal. Então, assim,
É uma continha, quem gosta de matemática, tipo, eu sou de exato, sou engenheiro, eu gosto. Mas tem gente que não gosta e nem sabe. E é por isso que a maioria das pessoas escolhe errado. Mas a gente criou um simulador onde compara o LCI com o CDB ou um LCA com o CDB. E ele já te diz qual que é o melhor. E essa ferramenta a gente criou para os nossos alunos, mas eu vou disponibilizar para vocês. Eu quero primeiro que vocês fiquem comigo até o final, que eu vou dizer como vocês podem aproveitar essa oportunidade, tá? De vocês terem acesso, vai ser gratuito para vocês. O link vai estar aqui na descrição, se você está pelo YouTube ou pelo Spotify. Só você baixar e já utilizar. Simples assim. Se tiver qualquer dúvida, chama a gente lá no Instagram. Meu Instagram é Renan Diego Oficial. Tem o Instagram do Profadcast e tem o Instagram da nossa escola, que é o patrocinador aqui, que é a Produtividade Financeira. Segue os três, você vai estar bem. Agora é o seguinte. Esse simulador, ele te dá clareza para você saber quais são os investimentos que são melhores para aquele momento. Mas pensa comigo uma coisa. Existem algumas corretoras que já mostram isso, então é até mais simples, não precisa nem do simulador. Mas algumas não mostram. Então o legal é você colocar lá o rendimento do LCI e comparar com o CDB. Depois disso você faz o seu investimento. Porque aí você vai estar olhando sempre para maior rentabilidade. Lembra? Produtividade financeira não é você escolher um produto de qualquer jeito. É você escolher o ativo que vai fazer sentido para você, para o seu objetivo, para a sua família e para o seu momento. Segurança não se negocia. E produtividade financeira é uma escolha diária. Eu falo que aprender a investir não é difícil. Difícil é você continuar perdendo dinheiro porque você não entende o básico. Ou porque você está querendo ir naquilo que parece mais fácil. Bet, joguinho de tigrinho, e não vai te levar a lugar nenhum. Na verdade, vai te levar para o fundo do poço. E aí não faz sentido nenhum. Então, esse episódio, ele é específico para você que está começando no mundo dos investimentos ou já investe, seja no teu bancão, seja na corretora. Mas você começa, normalmente a gente começa com CDB e LCI. Eu tenho alguns clientes, cara, os bancões eles adoram o lance de LCI, LCA, né? E aí eu tenho alguns clientes que têm alguns milhões e tal. E aí quando eu vou olhar, cara, tem uma grana em LCI. E você vai ver um LCI de 89% do CDI. Cara, assim, chega a ser uma pouca vergonha dos bancões. Essa é a realidade. Aproveitar a falta de educação financeira das pessoas que têm uma certa condição, que têm dinheiro, para colocar em investimentos ridículos. Ridículos. Então, o único responsável pelo teu dinheiro, pelo dinheiro da tua família, é você. Mais ninguém. Então, aproveita para você aprender mais sobre investimento. Porque ninguém vai olhar para o teu dinheiro da maneira que você olha. Você tem que priorizar o teu dinheiro. E eu não estou falando que você tem que ser um especialista, não. Você não precisa ser um especialista. Como eu te falei, tem ferramentas que te ajudam. Você não precisa calcular. Antigamente, eu calculava. Os meus alunos ensinavam meus alunos a calcular essa diferença do CDB, comparar com LCI e LCA. Hoje digita uma coisa, aperta um botão, já tem o resultado. É muito mais simples. Entende o que eu quero dizer? Beleza. Já baixou o teu material? Pegou tua ferramenta? É um presente que eu tenho pra você. Eu só vou te pedir uma coisa. Eu quero te conhecer um pouco melhor. Então, se você baixar esse material, vai lá no meu Instagram, Renan Diego Oficial, meu Instagram pessoal, e manda mensagem pra mim e fala assim, ó, acabei de assistir, ouvi o teu podcast sobre CDB e LCA. Diz o que você achou desse podcast, me dá um feedback, isso é importante pra gente. E me fala quais tipos de investimento você tem. Eu vou te mandar um áudio. Todo mundo que me mandar mensagem, eu vou mandar um áudio. Pra você saber que sou eu, não é meu time. Eu vou te mandar um áudio te dando algumas orientações sobre o que você tem de investimento. Mas é importante você falar, eu tenho esse investimento, tenho tanto investido. Isso aí é sigilo consultor. Então, se você sentir à vontade, pode botar que eu vou te dar um áudio consultoria. Tá? Pra te ajudar e falar, ó, tá bem aqui, isso aqui dá pra reposicionar, dá pra melhorar assim, assado. Então, ó, rebalanceio, então tá pouco esse rendimento e tal. Beleza? Então, ó, quando você me mandar mensagem, manda quanto você tem investido, manda quais são os investimentos que você tem
e aonde que está investido. Combinado? Bem, dito isso, a gente tá começando um projeto novo, galera. E eu não posso dar muito spoiler. Mas aqui o podcast, ele vai trazer algumas novidades aí, já na virada do ano. Então só tem uma coisa a dizer. Se prepare. Que o próximo ano promete. Tem muitas novidades, muitas coisas legais, muitos quadros novos aqui pra gente, pro nosso podcast. E eu conto com você aqui. Conto com você assistindo, ouvindo, compartilhando, convidando os amigos para assistir. Então aqui a gente trabalha todos os pilares do método Profad. Se você quer trabalhar gestão do tempo, produtividade, a gente trabalha. A gente tem episódios que trabalham renda, investimento, como esse daqui, por exemplo, que é de investimento. A gente fala de organização. A gente fala de família, abundância, inteligência emocional, diversão, qualidade de vida. Esses são os pilares do nosso método Profad, o que a gente chama de engrenagem da nossa máquina Profad. Então é muito gratificante participar desse podcast, levando a melhor experiência para vocês. E a gente quer ouvir vocês também. Então, se você tem sugestão, tem alguma ideia que você tem para o próximo ciclo, 2026, manda lá no nosso Instagram, Profadcast. Manda lá no nosso direct, Profadcast. O link vai estar aqui embaixo também na descrição do nosso podcast, o meu pessoal e o do Profadcast. Mas a sugestão, manda no Profadcast, fala, pro próximo ciclo eu gostaria de ouvir tal coisa, eu gostaria que tivesse tal coisa. Manda, não importa, a gente fala aqui, não tem nada bobo, nem certo, nem errado. A gente escuta muito vocês e a gente melhora cada vez mais, porque isso aqui é para vocês, tá bom? Então, agradecer aí a Produtividade Financeira, que é esse ecossistema de produtividade financeira, né? Onde trabalha educação financeira, investimento e qualidade de vida, por ser o patrocinador oficial desse podcast. Então, é uma gratidão imensa a gente poder ter vocês como parceiro. E, se você curtiu, compartilha esse podcast. Lembra, agora você não erra mais. CDB, LCI ou LCA. Já tem a ferramenta para te ajudar. Tamo juntos. Um grande abraço para vocês. Muita produtividade financeira. E lembra, bora evoluir. Um abraço. Tchau, tchau.